tratando esse assunto de que hoje vamos dar continuidade da nossa disciplina, curso, vamos aqui dar continuidade a essa questão das regras básicas de interpretação. E a primeira que eu quero poder tratar com vocês aqui é, primeiro, é preciso, quando seja possível, tomar as palavras no seu sentido usual ou no seu sentido comum. Temos que tomar muito cuidado na interpretação. Se for necessário, se for possível, e é preciso, quando tomar as palavras no seu sentido usual ou comum, principalmente voltando no tempo que era usado, a forma que era usado na época bíblica e nos tempos bíblicos. Então, essa regra ela é muito importante para que tanto eu quanto você não venhamos assim ensinar heresias por não tomar aquelas palavras no sentido que era usada naquele período, tá bom? Para exatamente fazermos uma melhor, temos que tomar muito cuidado nessa regra. Eu sempre tenho conversado com vocês, voltar ao período que foi escrito, voltar ao período da história, ler todo o contexto e automaticamente dar continuidade à sua interpretação. Então, essa regra ela é muito importante. A segunda regra é de todo necessário tomar as palavras no que indica no conjunto das frases. Essa regra ela é necessária, tá bom? Tomar as palavras no sentido que indica o conjunto das frases, igual aprendemos nas aulas passadas. Eu até quero, antes até de continuar com você, a minha pergunta é, nós estamos estudando esse assunto, a próxima ela vai ser um assunto muito importante, mas a minha pergunta é, enquanto eu estiver me lecionando aqui algumas regras, eu quero aqui aplicar uma regra para vocês aqui, não uma regra, mas colocar aqui para todos vocês um modelo, uma forma que vocês venham poder estudar. Por exemplo, qual seria, nesse ponto de vista, para você que tá estudando, qual seria um ponto muito importante dentro do Antigo Testamento? Se você fosse estudar, você estuda, você analisa, você reflete, qual seria uma decepção que você tivesse se eu dissesse qual seria, eu vou usar essa expressão, se você estudasse o livro de fé, como que é a Bíblia, você estudando ele, o livro de fé, e nesse livro de fé, a fé, a palavra fé, ela não aparecer nesse livro tão maravilhoso que a Bíblia é a expressão fé. Eu quero que você, por exemplo, quando eu estiver lecionando aqui, procure a palavra, por exemplo, fé, tudo bem? Fé, você procura a palavra fé e nessa palavra fé você vai fazer o seguinte, tá bom? Você vai, na palavra fé, você vai exatamente, não, procurar a palavra fé, se ela existe, a palavra fé, e você vai estar me dizendo até o final, se existe a palavra fé no Antigo. Tudo bem? Tudo bem? Tá claro aí? Estou falando a palavra F-E, acento, fé. Eu queria saber se nós encontramos essa palavra em todo o Antigo Testamento. Então vamos ver se é necessário tomarmos algumas regras para aprender. Terceira regra é necessário tomar as palavras no sentido que indica o texto, né? Que indica o texto, a saber, os versículos que procedem o seguinte texto que se estuda, o antes e o seguinte. Nunca pegue uma palavra exata, eu já tenho explicado isso nas anteriores. Você fez isso, você vai estar errando na exegese, tá bom? Então isso aí é de extrema importância para todos, tá bom? Quarta regra, é preciso tomar em consideração o objetivo e o desígnio do livro ou da passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Isso aqui olha, quando eu comento isso aqui é tão importante que, eu tenho, nas aulas anteriores, nas passadas, nós estamos sempre voltando ao texto anterior, indo pós o texto anterior, e eu queria poder, essa aula aqui, por exemplo, eu vou mandar para vocês, mas eu queria poder alguns textos sagrados, algumas partes, para vocês estudarem, né? E eu queria poder lecionar, na realidade, ela pessoalmente, para abrirmos
alguns textos juntos e entender, tá? Mas, dando continuidade a essas regras aqui, essas expressões obscuras, eu tenho conversado muito com vocês presencialmente e estamos estudando essas regras que nos auxiliam. Eu, inclusive, na aula passada, nós falamos sobre essa questão principalmente, do contexto, do que vem antes, do que vem após de um texto, para que eu não pegue apenas essa palavra isolada e crie uma heresia dele ou uma regra falsa nessa interpretação. Tá? Próximo, que é a quinta regra aqui, por gentileza, vamos aqui. É necessário, próximo ponto, para você que vai fazer uma interpretação de texto, é necessário consultar as passagens, as parábolas, né? Porém, há parábolas, há paralelos de palavras e de ideias em ensinos gerais. Eu tenho conversado muito com vocês desde o início do curso. Vocês que são meus alunos sabem que desde o início do curso eu tenho conversado com vocês exatamente a importância de consultar passagens paralelas, passagens similares, passagens no Antigo, passagens no Novo Testamento. Vocês lembram que principalmente eu conversei com vocês sobre a questão, por exemplo, de sempre quando estiver estudando o Antigo Testamento, sempre quando estiver estudando os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, ter esse cuidado, esse zelo. Por quê? Eu digo isso porque, às vezes, como nós estudamos em bibliologia esse assunto, às vezes nós estamos estudando o assunto e esse assunto começa em Mateus, mas não conclui esse assunto em Marcos, talvez não conclui em Lucas. E existem passagens que tem um, que não tem outro, que tem um, que tem outro, e existe passagem que tem nos 4 livros, nos 4 evangelhos. Então, a importância de consultarmos passagens paralelas, passagens que contam aquela mesma história sobre fé, por exemplo, sobre ação, sobre o amor, passagens que falam sobre principalmente força, fé, energia, cura, liberdade e assim, tá? Então, na abordagem dos textos bíblicos, devemos levar em consideração pelo menos 3 aspectos básicos para uma boa interpretação. Bom, dizemos, então, que a interpretação de um texto é um aspecto primário, prático e profético. Primário, prático e profético. É importante você marcar aí o aspecto primário na interpretação do texto, dentro aqui do assunto que falamos, regras de interpretação, principalmente de interpretação do texto. O primeiro aspecto primário, que graças a Deus, no decorrer das nossas aulas, eu sempre tenho conversado com vocês sobre esses assuntos. Graças a Deus que eu sempre conversado com vocês, tem me ajudado muito, tá bom? Eu acho que eu vou pegar para facilitar aqui, gente, eu vou buscar o suporte mais alto, eu estou baixando muito a cabeça. Um momento só. Então, paramos aqui no aspecto primário. Um momentinho só, que eu já volto. Vocês ficam aí com a biblioteca. Vou colocar isso aqui, ó, fica mais alto. Licença. Achei. Sim, meus irmãos. A altura, tá bom? Vamos lá. Então, falando do aspecto primário, deixa eu ver se está todo mundo aí. Esse livro eu apresentei para vocês, que é um livro que eu leio sempre quando eu quero fazer uma leitura estou lendo um assunto, quero ler os 4 evangelhos, eu sempre pego ele primeiro, porque eu leio em qualquer lugar, posso fazer uma leitura rápida, e essa leitura rápida vai me auxiliar. Aí eu leio os 4 evangelhos. O aspecto é importante, porque tem esse livro aqui, eu vou tirar uma foto disso aqui, que tem, e eu vou mandar para vocês. Por exemplo, espera que eu vou mostrar aqui para os senhores. Aqui no final, ele tem uma concordância bíblica. Ó, ele tem uma concordância bíblica, por exemplo, dos 4. Então, o evento que aconteceu em um e não aconteceu em outro, por exemplo. A genealogia legal e natural, por exemplo, quem conta só da Mateus, Marcos não conta, Lucas conta, João não conta e acaba aí. Ou seja, 2 conta e 2 não contam. Maria visita Isabel. Só quem conta a história de visitando Isabel, só é Lucas. Então os outros 3 evangelhos não contam. Aí entra a importância a importância de algumas técnicas que precisamos estudar e entender para nos ajudar. Por exemplo, eu vou falar um outro aqui, que só tem um.
Por exemplo, Jesus volta a Jerusalém. Só João conta esse fato. Está aqui. Quero que eu tire e ponha no grupo para vocês? Dá um ok aí sim. Manda, professor. Eu mando no grupo para você. Tudo bem? Eu mando no grupo. Isso aqui para mim é sensacional. Essa cronologia dos eventos dos evangelhos. Eu estou estudando um assunto, eu venho aqui, vejo quem fala, quem não fala, eu já estudo aquele assunto em todos. Tá bom? Olha aqui. Tá? Eu vou aqui agora colocar um fato que acontece nos quatro. Por exemplo, os 12 voltam da missão. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história. Então, é muito importante porque você entender que existem detalhes. Olha essa história, essas histórias que só Lucas conta. Olha o tanto de assunto detalhado que Lucas conta. Olha a importância de estudarmos Lucas, tá? Olha a importância de estudarmos Lucas. Deixa eu ver aqui. Olha a importância de estudarmos o Doutor Lucas. Tá bom? Então, isso aqui eu vou tirar foto e vou mandar para vocês logo quando encerrar essa live. Vou mandar, tá? Ok, Pinhal? Mando sim, tá? Muito importante. Muito. Bom, então vamos aqui para o primeiro aspecto para prático nessa questão aqui da abordagem que nós devemos levar em consideração do texto. O primeiro aspecto é que podemos chamar de interpretação literal. Literal vale a pena, ou seja, vale o que está escrito. Primário, chamar de interpretação literal. Vale a pena o que está escrito. B, agora isso é importante, tá? É claro que devem ser levados em considerações aquilo que nós já estudamos na mente, os princípios básicos de interpretação que nós conversamos, que estamos conversando ao longo dessas aulas. Inclusive, a apreciação do contexto, que eu tenho conversado muito com vocês, inclusive a apreciação a apreciação do contexto em geral, antes e depois. Mas o que está escrito nessa abordagem é o que mais conta. Então, você ler a história, você entender a história, ler o contexto, você entender o contexto da história, o que acontece na sequência, aí vai facilitar toda a sua leitura. Eu desafio você, no início da aula, para fazer o quê? Vai lá e busca aí no Antigo Testamento a palavra fé. Fiz para que você, talvez agora você não consiga, mas vocês falam comigo depois no nosso grupo privado. Aí vou já falar para vocês. Só existe uma passagem que foi traduzida a palavra fé, tá? Só existe uma palavra que está em Abacuque, entendeu? Abacuque só. E eu não vou entregar o restante que vocês vão, que depois vocês vão procurar e depois, não, deixa eu já falar, vai. Sabe onde está? Depois vocês vê aí. Só existe em Abacuque capítulo 2, versículo 4, essa expressão no livro da fé. Por exemplo, esse que a sua alma está orgulhosa e não reta nela, mas o justo pela sua fé viverá, o justo viverá pela fé. Essa é já fechando todo o cânon do Antigo Testamento. Isso, irmã Luciene, só existe essa realmente. Você viu que interessante? Abacuque 2:4, parabéns. Só existe nela. Então, por exemplo, todas as manifestações de fé, elas existem no Antigo Testamento, tudo, desde a criação dos céus e da terra, Abraão, Isaac, Jacó, a ação, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão exatamente, vou falar uma coisa para você, aquilo ali é pura fé, a ação da fé, tudo aquilo é fé, mas aqui como ela se manifesta, como a fé se manifesta. Tá? Então, aqui sim, aí já no Novo Testamento, Hebreu já começa a falar sobre fé, sobre o firme fundamento da fé e etc. Inclusive, o Novo Testamento já detalha a fé em Hebreus, já detalha exatamente sobre a galeria dos heróis de fé, né? Então, aqui já em Hebreus, deixa eu ler para vocês aqui, Hebreus capítulo 11 de Hebreus. Tá? Aqui é a galeria dos heróis da fé. Aí aqui, já na galeria dos heróis da fé, olha o que está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui já em Hebreus, capítulo 11. Aí já, olha que fantástico a fé sendo tratada aqui no Novo Testamento. Versículo 2. Porque pela fé, porque por ela os antigos alcançaram, aqui já está voltando no Testamento, Isaac, Jacó,
né, até Adão, alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela fé, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não é feito pelo que é aparente. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Enoque, pela fé, olha que legal, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que era grande a Deus e agradar a Deus. Ora, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o busquem. Versículo 7. Pela fé, divinamente avivados, pois coisas que ainda não se viram, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a. Então, quando nós começamos a entender esse aspecto aqui, isso aqui é muito, muito importante. Tá bom? Então, tudo no Antigo e no Novo Testamento, você vai ver que é a fé. Tá bom? Então, esse aspecto de estudarmos aqui o aspecto primário da interpretação literal, conversamos sobre isso na aula passada. O que é literal, gente, é literal. Nós não podemos transformar um sonho em literal. Nós não podemos, uma regra, marque aí. Literal é literal. O aspecto primário é saber se aquele texto está escrito, o que está escrito é literal ou é simbólico. Você tem que tomar muito cuidado sobre esse aspecto, tá bom? Bom, o segundo aspecto é o aspecto prático. O aspecto prático é a adaptação do que está escrito e também a outra realidade. De modo geral, os pregadores fazem uso da interpretação prática para anunciar a mensagem. E às vezes isso é um perigo muito grande, tá bom? Bom, na interpretação prática, adaptamos a mensagem bíblica às passagens e às necessidades e aos nossos anseios. E às vezes com essa aplicação, se você não tomar cuidado, que você pode estar errando na hora da aplicação. Porque aqui, o aspecto profético principalmente, nós temos que entender quando eu comento sobre isso, eu falo aqui de interpretação de texto, ou quando eu comento com vocês sobre pontos exclusivos de interpretação literal, alegórica ou simbólica, é aí onde as pessoas mais sofrem, porque a questão prática da adaptação da realidade, a questão primária do literal, o literal não, o literal não, você não simboliza o literal e você também não literaliza o que é simbólico. Então, o que está no texto, você tem que tentar entender que ele é, para que você não dê a ele a sua própria interpretação. Bom, o aspecto profético, a aplicação do texto, há uma esperança. Há uma esperança. É um momento em que vai acontecer do futuro. Esse é o aspecto profético. Nós estudamos esse aspecto profético na aula passada de escatologia. Vocês lembram exatamente quando você está lendo um livro ou está lendo uma passagem, e aquela passagem não é nem para o presente, nem para o passado. Ela está relacionada para o futuro, para o que vai acontecer. Então, olha a importância, tá bom? Então, temos que tomar muito cuidado. Então, o aspecto profético é um momento que vai acontecer. É uma profecia, principalmente, do que vai acontecer. Então, eu tenho que tomar cuidado também com essa profecia que eu estou lendo, porque aí eu tenho que entender se ela é simbólica, se ela é literal, se ela é para um povo, se ela é para uma nação, se aquela profecia também é para todos os povos, se ela é para a igreja. Então, existe esse cuidado para entender o direcionamento até mesmo da profecia. Bom, é a própria esperança de que as verdades bíblicas anunciadas, na nossa apostila, no texto se cumprirão na vida das pessoas e da igreja ou no mundo. Vamos ler, por exemplo, aqui o caso de Ezequiel, tá bom? Ezequiel 37, abra sua Bíblia aí. Ezequiel 37, por favor, tá bom?
versículo 1, nós vamos ler aqui o versículo 1 até o versículo 14. Bom, ótimo, até o 14. Vamos ler? Ótimo. Bom, a epígrafe diz: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim, entenda a visão. Pega a visão, tá bom? Ó, eu falei na aula passada, antes de eu começar com esse texto aqui, antes de eu ler ele, eu falei com vocês na aula passada, conversei com vocês na aula passada sobre, por exemplo, quando o diabo veio tentar aquilo ali, o diabo mostrando aquilo ali, é literal, é físico. Eu conversei com vocês, fala aí, é literal aqui, tá bom? Quero saber se é literal ou o que é, tá bom? É literal? Eu não falei, né? Ah, então, ótimo. Por exemplo, o Jesus é tentado. Jesus, antes de eu ler aqui, Jesus, olha como a interpretação, ela é que você lê e entender qual é o motivo daquela visão. Jesus é levado na parte alta, né? E o diabo agora apresenta várias coisas para Deus e Deus agora e Jesus agora rejeita ele, usa a palavra, fala aquela visão. Eu queria não. Antes de ler essa, podemos ler? Podemos ler Mateus, só para eu poder falar, porque antes eu não posso passar sem ler esse texto, porque isso vai ajudar muito na interpretação. E como é Novo Testamento, ele vai melhorar muito ainda, porque a certeza eu não tá vendo? Tem só aqui o assunto de espiritualização, mas é o que nós fazemos, nós espiritualizamos tudo e às vezes não entendemos. Onde está escrito? Jesus é levado ao templo, ao pináculo. Quem é que sabe aí? Jesus é levado ao pináculo, está onde? Quero que vocês falem aí. Isso, Jesus é levado ao pináculo. Está onde? Quero que vocês falem aí. Jesus é levado ao pináculo. Olha só. Sabe uma coisa? Eu vou fazer aqui o teste aqui. Ó. Vocês falam aí e eu vou ver nisso que eu vou mandar para vocês se os quatro, se esse assunto que nós vamos tratar, qual o evangelista que não fala. E qual que pode falar aí? Pode. Eu espero, eu sei que tem um delay aí, mas pode ficar tranquilo. Bom, vamos ver. Aqui. Eu já estou com ele aqui aberto, eu vou falar para vocês, tá bom? Eu já falo aqui. Cadê? Mateus 1, 12, 13. É isso mesmo, Luciano? É isso mesmo, irmãos? Vamos ver. É um? Não. Um não, né? Um na genealogia de Mateus. Vamos lá? Errei. Não, normal, fique em paz. Qual que é? Vamos lá, gente. Gente de Deus. Mateus 4, quem falou? Raquel. É isso, Raquel? É isso mesmo? Mateus 4. Vamos ver se eu acho Mateus 4. 4, 1. Deixa eu ver quem fala. Mateus 4. Olha que interessante. Lembro. É isso mesmo, gente? Marisa, boa noite. Deus abençoe. Mateus 4. Ao 11. Lembra disso aqui que eu falei para vocês? Que legal ter ferramentas. Ter ferramentas é tudo. Cadê meu? Ter ferramenta é tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ter ferramentas certas para estudar. Na realidade, o que nós vamos tratar é a tentação de Jesus Cristo, tá? É a tentação. Tá? Então, o que eu quero? Mateus capítulo 4. Aí eu, por exemplo, eu vou aqui nessa concordância exatamente dos eventos nos evangelhos. Aí eu vou procurar pelo capítulo, certo? Eu procuro Mateus capítulo 4. Aí eu acho aqui, Jesus vence Satanás no deserto. Quem fala? Quem fala sobre esse assunto? Mateus fala do 1 ao 11. Marcos fala do 1, 12 e 13. E Lucas fala em Lucas 4, 1, 13. E João não fala. Então, vamos só ver a importância de estudá-los. Eu vou ler, mas antes disso, vamos confirmar aqui. Eu quero Lucas 4, 9. Isso, vamos confirmar, ótimo. Marcos, confere aí, Marcos 1. Igual eu vou fazer aqui. Estou fazendo igual eu tivesse indo conferir, ok? Marcos 12, 13. Marcos 1, 12 e 13. E logo, tá vendo? É isso aqui mesmo. Logo o Espírito impeliu para o deserto, certo? Ótimo. Agora vamos para Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4, 1 e 13. 4, tentação de Jesus Cristo, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer com vocês aqui? Aguarde aí, rapidinho. Se eu tivesse presencialmente, nós iríamos fazer uma exegese dos textos, mas eu vou apenas ler
partir de Mateus. Tá? Eu queria que vocês analisassem comigo aqui se existe alguma diferença, tá bom? Aqui até o... Bom, nos diz assim, ó, o versículo de Mateus capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Então, jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Tá vendo só aqui o primeiro? Tá vendo aqui o primeiro versículo que está dizendo, então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, vírgula, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, tá vendo? Chegando a ele, disse, tu és o Deus? Manda essas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o versículo 5, que faz você entender exatamente o versículo 1 do 4. Então o diabo ou transportou, está escrito aí na sua Bíblia, ou transportou a cidade santa, olha o momento, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui debaixo, que está escrito. Ele responde com o poder da própria palavra, que os seus anjos dará ordem, né? Olha o que o diabo fala. Está escrito, ó. Ele diz, usando a palavra, que seus anjos dará ordem a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com os pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares me adorares. Versículo 10. E disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixa e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora vamos para quê? Vamos fazer a leitura, faça comigo, tranquilo, vamos fazer a leitura do mesmo texto de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. 12 e 13 apenas, né? Olha só, olha só o que é que Marcos fala. Fala só um capítulo, né? São 12 e 13. Marcos 1, por favor. Aí você lê só. Vamos ler? Marcos nos diz assim, Marcos capítulo 1 e o versículo de número 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Você vê a diferença até da gramática, forma que Marcos escreve. E ali esteve no deserto 40 dias, tá? Só 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviram. Olha a conclusão dois versículos só contando a história, tá? Então, olha só, e logo o Espírito impeliu para o deserto e ele esteve no deserto 40 dias, e tentado por Satanás, tá? E vivia entre as feras, olha só, e os anjos o serviam. Agora vamos para Lucas 4, 13. Lucas, vamos ver o que você viu como ele foi resumido aqui o assunto, Marcos? Agora vamos ver Lucas 1, por favor. Abra a sua Bíblia em Lucas 1. Lucas 1 e o versículo 12. Lucas 4, perdão. Lucas 4, 1 a 13. Bom, acharam aí a tentação de Jesus. Agora, o assunto, olha, vamos ver aqui a forma que Lucas escreve, tá? Porque Lucas é o último, João não fala, lembra? Lembra? Está aqui, ó. João, na concordância, ou seja, João não fala, não narra. Vamos ver a diferença de João para Mateus e para Lucas? Bom, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, tá bom? Depois, vocês com mais tempo, vocês pegam cada texto, cada verso e vocês fazem aí o cruzamento de Mateus e Lucas, tá? E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles finalmente teve. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, vem
Interessante, ele falou que teve fome. Ele faz uma conclusão aqui e começa. Finalmente teve. Aí ele começa um assunto aqui diferente. Ó. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Você está vendo que interessante? Olha, ele usa a pedra e pede para ele transformar aquela pedra em. Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão, nem só de pão viverá o homem, porque o pão aqui era o alimento principal de sustento, né? Que sustentava. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, valorizando o poder das palavras. Aí o diabo levantou, olha só, olha o que Lucas diz, o diabo levou, ó, o diabo levando-o, está escrito aí, assim, a um alto monte. Como é que Aí eu pergunto para vocês, olha como é que Lucas já fala diferente. Eu tenho alguns amigos que até hoje acham que tudo isso aqui é real. Não conseguem seguir regras de interpretação. Não conseguem, em hipótese alguma, seguir regras de interpretação. Isso aqui, queridos alunos, eu acho importantíssimo dentro do estudo bíblico da hermenêutica. Não acho. Isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos ler para fazer a interpretação primária. Olha que legal. Vamos seguir aqui, tá? E o diabo levou, né? Levantando a um alto monte, mostrou-lhe num monte o tempo. Olha, no momento de tempo, todos os reinos. No momento de um tempo, naquele momento rápido, ele mostrou todos os reinos, tá bom? No momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder, o poder dos reinos do mundo, né? E a sua glória, para que a mim me foi entregue. Ele dizendo que todo o mundo foi entregue a Satanás. O próprio Satanás dizendo: E dou-te a quem quero. Portanto, se tu me adorar, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim. Ó, a diferença, já tem diferença lá de Mateus? Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Gosto muito da escrita de Lucas. Levando também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: Mandarás os teus anjos acerca de ti e te guardarem, e te sustente nas mãos, porque nunca tropeces com teus pés em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha só, você vê que, né? Você vê que aí no final de Mateus já colocou diferente. Na realidade, Lucas estudou de Mateus e ele aqui colocou diferente a finalização, e é diferente literalmente. Você está vendo? Aí se você vai para João, essa história não está em João. Por isso que eu vou mandar para vocês que isso aqui são regras muito importantes. Então vamos aqui para Ezequiel, por gentileza. Ezequiel 37, 1 e a 14. Vamos lá? Vocês viram a importância dessa interpretação primária de cada um dos textos, e principalmente se você estiver lendo o Novo Testamento. Livro do profeta Ezequiel, vamos ler aqui essa visão. A minha pergunta, que eu acabei não concluindo, sobre Jesus vence Satanás na tentação, e eu quero que vocês coloquem aí, posso fazer? A minha pergunta para vocês eu quero saber se esse evento de Mateus, capítulo 4, de Marcos, capítulo 1, 12, e de Lucas 4, esse evento um só. Eu quero saber se esse evento ele é literal, se ele é físico, ou se ele é um sonho, se ele é uma visão. Vocês viram o que Mateus fala? Ele orou, jejuou, vinho sagrada. Físico? Foi físico todo esse acontecimento? Raquel, literal? Físico? Físico? Quem mais vai falar aí? Esse evento, tudo isso que está acontecendo aqui, por exemplo, deixa eu perguntar de novo. Aconteceu? Irmã Anne, o diabo tem poder sobre Deus, sobre Jesus, você viu que o diabo levou ele no pináculo, no mesmo instante levou ele e apresentou, fui mostrando, ele estava em um momento de oração. Físico? O que foi, irmã Marisa? É físico ou
é físico, é simbólico, é literal, é uma visão. Nós temos um problema seríssimo. Nós temos um problema seríssimo, que é pegarmos uma visão e interpretarmos como físico, é espiritual. Ele estava no momento espiritual, ali é um momento espiritual, uma êxtase espiritual. E naquela êxtase espiritual ele tem aquela visão. Ou você acha que naquele momento que ele estava, o diabo pega ele cheio de poder, Lucas fala cheio do Espírito Santo, aí o diabo pega ele e diz, vamos para lá. Pega ele, vamos para ali. É uma visão, tá claro? Então, agora imagina, nós estamos aqui em uma aula de homilética tratando desse assunto. Esse assunto é tão importante, eu fiz questão de ler 3, porque a grande maioria das pessoas interpretam isso daqui como literal, como se o diabo veio, apresentou todos os mundos, tá aí, fisicamente, apresentou os poderes, levou ele. Não, mas eu tenho que ler todo um contexto. Nós não estamos aqui fazendo a exegese, lendo o contexto de uma forma geral. O próprio texto já se explica de Mateus. Está claro? É isso aí, irmã Marisa. Entendeu, Cid? Esse é o conceito. Isso mesmo, irmã Luciana. É uma visão. Agora, posso perguntar quantos de vocês não ouviram pessoas falar que esse texto era literal? É raro você encontrar o que diga assim, não, foi uma visão. Mostrou-me, foi lá e me mostrou em momentos rápidos, em uma velocidade. Então, essa é a importância de estudarmos, essa é a importância de estudarmos escrituras para não sermos pegos em interpretações erradas e ensinarmos eles. Está claro? Posso falar para vocês e confessá-los, eu já preguei muito errado essa passagem. Muito, muito. Por falta de estudo hermenêutico, por falta de um entendimento sobre interpretação. Não me preocupar. Porque quando você não se preocupa, você não está nem aí, as pessoas não vão falar nada. Mas a preocupação é minha, ela tem que ser minha. Agora eu gosto assim, Sidney. Pode observar, ele quando começou a receber a visão, até o final da visão, ele estava no mesmo lugar, no mesmo, cansado, porque ele estava jejuando. E Mateus fala uma coisa muito importante, Mateus 4, não é isso? Mateus fala uma coisa muito importante. Ele foi conduzido ao 4:1. Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Mateus fala que ele jejuou de dia e de noite. Você percebe que Lucas já não fala de dia e de noite, fala só de dia. Aí você vê o que importantíssimo aqui, nessa introdução. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Imagina, Jesus foi como? Jesus foi trasladado para o deserto, aí daqui a pouco ele estava no deserto, aí estava fazendo o que no deserto? Ele não estava no deserto. Aí quem fala? Aqui, quando você lê Lucas, Lucas 4:1, o que Lucas diz? O que Lucas diz sobre esse assunto? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, pelo Espírito Santo. Aqui ele já diz, pelo Espírito Santo. Depois vocês, com mais detalhes, vão analisando. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não bebeu e não comeu. Tá bom? Então isso aqui é sensacional, mostrando-nos exatamente a importância da interpretação e de lermos textos paralelos e textos que contam uma história. Mas nós aprendemos um pouco sobre isso na história de Bibliologia. Ezequiel 37 nos diz assim, 1:14. Veio sobre mim, olha o que ele diz, olha, por favor, tá? Por favor. Olha a expressão, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Olha aí, posso perguntar? Eu nem vou continuar a leitura aqui, mas você já está analisando, já está vendo aqui que eu não posso, em hipótese alguma. Olha, a mão do Senhor veio, fez sair do Espírito dele, do Senhor, fez sair do Espírito do Senhor e pôs ele no meio do vale cheio de ossos. Está aqui, Deus abençoe esse. Entendeu? Me fez passar. Só o 37 diz assim: o Espírito veio sobre mim, a mão do Senhor, vírgula, e ele quem? O Senhor, Jeová, me fez sair no Espírito
Espírito do Senhor e me pôs no Espírito do Senhor no meio de um vale, e esse vale era um vale de ossos secos. Por que que eu vou pegar agora esse aspecto? Eu vou agora, isso é literal? Isso é literal? Sabe? Por isso a importância da interpretação primária. Tá? Vamos lá. Versículo 2. E me fez passar de volta deles, e eis que eram muito numerosos à face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O que era que Deus estava querendo falar, mostrar? Eu não posso. Isso aqui é uma forma de Deus falar com o feto sobre principalmente a situação da nação, como estava a situação da nação. E me disse, filho do homem, porventura viverá estes ossos? Como é que Deus faz uma pergunta? Como é que Deus faz uma pergunta? Como é que Deus faz uma pergunta dessa para o homem? Ele olha para uma multidão de ossos secos, olha para aquilo tudo secos e faz Deus ainda pergunta para ele e diz: poderá esses filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Que resposta sábia, né? Tu sabes. Então, versículo 4, me disse: profetiza sobre estes ossos e diz que os ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha o poder da palavra. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que te farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem o Senhor, né? E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que fiz, olha que legal, eis que se fez um rebuliço e os ossos se encheram, cada ossos, os seus ossos. Você imagina o que ele estava enxergando nessa visão? Eu não vou entrar em detalhes, vamos só fazer leitura do texto, do contexto, tá bom? E olhei, eis que vieram nervos, os ossos, vieram os ossos, depois os nossos ossos, os nervos. Sobre ele cresceu carne, depois dos nervos, carne. E estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele o quê? O que é mais importante? Neles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são olha só o significado da profecia, estes ossos, filho do homem, são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, e o povo meu vos trarei à terra. Olha que sensacional essa passagem de Ezequiel. Na interpretação primária, volte aí para a sua apostila, por favor. Na interpretação primária, Ezequiel teve uma visão na qual anunciou a mensagem de Deus aos ossos secos que se tornaram, deixa eu ver se eu não dá. Deus, está minúsculo aí, mas deleta. Aos ossos secos que tornaram a viver, se transformando em uma grande multidão. Da mesma forma, o profeta deveria profetizar ao povo de Israel, que estava morto como aqueles ossos, para que o povo voltasse a ter vida. Então, era a forma que Deus estava mostrando para o profeta como estava a situação do povo. Ele fez isso com Ezequiel, fez isso também com Daniel, e agora estava fazendo com ele novamente. Com Ezequiel era especialista. Conforme o povo estava em direção à falência total, à miséria total, à destruição total, ali ele apresenta. É assim que está o povo. É assim que o povo se encontra. E agora, do jeito que esse exército está, do jeito que o meu povo está, eu quero que você vá lá e profetize como você profetizou para
este exército, né? Então aqui nós encontramos exatamente a interpretação prática. Deus fala ao seu povo de uma forma poderosa. Interpretação prática. Deus está falando hoje aos seus verdadeiros ministros, hoje, né? Para seus ministros, né? Verdadeiros ministros que falem aos ossos secos deste mundo, ou seja, a igreja sem vida e aos homens, sem igreja sem vida e aos homens sem Deus, a fim de que o Espírito possa, através de Jesus Cristo, abençoar de uma forma abundante através da ministração da palavra. Então, hoje você pode pregar assim. Agora, em uma interpretação profética. O texto bíblico é uma mensagem também que fala dos fins dos tempos. O Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, né? A terra será transformada e todos viverão uma verdadeira vida. Tá? Então, é um assunto muito importante para se tratar. Esse assunto de Ezequiel, eu até mandei o livro de Ezequiel aí, para vocês estudar. Lembre, é o melhor que nós temos de Ezequiel para ser estudado hoje em pleno século XXI, tá bom? Bom, agora, dando mais um passo no assunto, vamos à questão da espiritualização. Como hoje tudo nós espiritualizamos, tudo se espiritualiza. Nós pegamos o que não pode espiritualizar e espiritualizamos. Nós pegamos o material, nós pegamos algo físico e o materializamos, e o espiritualizamos. Nós pegamos o espiritual e o espiritualizamos. E nós temos uma tendência em espiritualizar exatamente tudo. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, está enfadado a espiritualizar algo que não é. O que é espiritual é espiritual. Então, espiritualizar um texto é um problema. Então, vamos para esse assunto, tá bom? Bom, sobre o assunto da questão da espiritualização do texto. Bom, é um erro que se deve evitar na interpretação bíblica. Por quê? É o de se espiritualizar tudo. A Bíblia é um livro que registra a vida de um povo de todos os seus aspectos. A mensagem de Deus leva em consideração as pessoas com elas e se preocupa com as suas necessidades em todas as áreas e também em suas dimensões. Muitos pregadores têm o defeito de transformar tudo. Aqui, na realidade, permita-me, não é só pregadores, mas também pastores. Quando fala aqui pregadores, principalmente que estão pregando. Mas tudo o que leem fazem uma interpretação espiritual, sem ser espiritual. Muitos pregadores e muitos pastores têm o defeito de transformar tudo que leem em matéria puramente espiritual. Esquecendo-se de que o homem também vive de pão. Quanto a palavra de Deus se refere ao pobre, está se referindo ao pobre mesmo, aquele que não tem dinheiro, aquele que depende de outro para viver. Pobre é o que depende de outra pessoa, tá? De outros para viver. O fato da existência de pobre de espírito não significa que todos os pobres mencionados na Bíblia são apenas deste. Está claro isso? Tem um pobre de pobreza e tem o pobre de espírito, tá bom? Que depende do outro. Mas se a Bíblia fala que Deus cura os enfermos, então nós devemos cair na tentação de acreditar que os enfermos da Bíblia são pessoas com doenças simplesmente espirituais. Bom, ao prometer vida com abundância, Jesus está falando da vida aqui na terra, não somente na vida eterna. E não somente na vida eterna. Da mesma forma, acontece com outras palavras e expressões comumente interpretadas num sentido espiritualizado, quando se referem às coisas concretas. Isso aqui é sensacional. O quê? Exatamente. A espiritualidade. A partir de hoje, cuidado para não errar. Bom, esse assunto aqui é tremendo, que é figuras e retórica do texto bíblico. Por exemplo, de nós encerrarmos. O estudo sobre essa questão de figuras e retórica do texto bíblico, o estudo das figuras de linguagem do texto bíblico pertencem à retórica. Porém, analisamos apenas que mais nos interessa, mais, assim, diretamente ao texto bíblico, é a sua exegese. Próximo assunto, nós vamos tratar
essa questão de figura. Eu preciso aqui tratar um assunto completo. Essa questão de figura de linguagem, as figuras da Bíblia, os símbolos disso, eu preciso tratar com vocês com mais tempo, porque, no caso, as metáforas, aqui, metonímia, hipérboles, essas questões aqui eu preciso tratá-las todas em uma aula só. Símbolo, né? Parábolas. Então, a partir de agora, sinedoc, todo esse assunto aí, essa sequência, eu preciso de uma aula. Antropomorfismo, alegoria, isso são uma próxima aula. Tipo, nossa, que assuntos maravilhosos, né? Então, a partir, eu vou ter que parar aqui, porque para mim entrar nesse assunto aqui, eu preciso tratar só dessa aula aqui, darmos uma sequência. Por quê? Para não parar, para ficarmos em todo o assunto completo. Tudo bem? Tá bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Aí, tá coisa boa aqui. Aí, na próxima aula, nós tratamos sobre esses assuntos tão importantes. Tudo bem? Que interessante. Meu Deus do céu, obrigado por essa aula. Figuras de retórica do texto bíblico. Uma aula, tá bom? Sidney, pastor, sensacional. Mas, gente, Deus abençoe por esse assunto tão importante. Aula boa, assunto bom. Pai do Senhor, boa noite a todos vocês. Vamos lá? Vamos lá, querido. Obrigado, Sidney, Raquel. Sidney, graça e paz. Carlos, Deus abençoe, Raquel. Amém, Deus abençoe você e sua família. Bem, amém. Péter, Senhor, porque Deus permite tanta atrocidade, sofrimento, e nunca tive uma resposta. É por causa do pecado. Tudo isso por causa do pecado. Aí é um assunto, aí nós teríamos que tratar, como não é esse assunto, mas nós teríamos que tratar a reumatologia. São doenças e problemas armatológicos da alma. Tânia, Deus abençoe. Um grande abraço. Sim, sabe, deixa eu ver no grupo aqui. Sabe, no grupo, quem que eu senti? Deixa eu ver no grupo aqui que está vocês. Ótimo. Terminando aqui, eu já mando para vocês essa informação aqui valiosíssima. Valiosa. Deus abençoe, irmão André. Obrigado a todos os alunos. Essa aula é muito sensacional. Ok? Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês de uma forma rica e poderosa. Marisa, obrigado, Deus abençoe. Deixa eu orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade juntos aprendendo a Tua palavra. Te louvo, te exalto, desde agora para sempre. Abençoa cada um dos alunos que se encontram online, nas suas casas. Que o Senhor abençoe a cada um, dando sabedoria. Que nós venhamos nos tornar grandes homens de Deus na Tua palavra, grandes intérpretes, com chama viva, nos ajuda. É o que nós temos agora para sempre. Amém. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Quem está aqui na live que queira aprender a palavra de Deus, estudar a teologia, mande uma mensagem e quer aprender a palavra de Deus e não ser enganado, estude comigo, acesse o nosso site teologiaalcancetodos.com.br. Irmã Marisa, a aula é que na realidade aqui ela é mais rápida mesmo, mas aí eu tento passar o máximo de conhecimento e nós vamos com o tempo, como aqui é um pouco diferente da aula presencial, eu mais falo e tento falar com vocês aí, irmão, mas eu tento usar da melhor forma possível para vocês. Se eu entrar no próximo assunto, aí eu não quero quebrar, entendeu? Eu quero que toda a aula que for falar, eu inicie e termine aquele assunto que está sendo tratado. Já em sala de aula, não. Como nós estamos tete a tete, dá para quebrar, mas esse assunto não daria também para tratar dividido. Eu quero tratar ele na próxima aula. E aí tem verdade, né? Isso aqui é sensacional. Sim, aí na próxima matéria, Sidney, no próximo assunto, na realidade, nós vamos exatamente estudar a figura de linguagem, né? A figura de linguagem, a imagem, a figura de retórica de cada de textos, né? De passagem. Por isso que é importante. Porque se eu for entrar agora, aí eu não quero parar, né? Porque aí nós vamos estudar metáfora, nós vamos estudar metonímia, o que significa, o que vem a ser em um texto, né? O que vem a ser uma hipérbole, então isso é exatamente uma ironia quando o texto está sendo feito uma palavra, né? Então nós vamos estudar esse assunto. Quando, por exemplo, Jesus vem falando um assunto, ele para aquele assunto e ele entra em outro assunto, sabe? Como o que é isso que vem a ser, o que significa, tá bom? O que é símbolo, aí nós vamos tratar o símbolo, o que é comida, comida, né? O que é bebida, bebida, o que é água, água, o que é físico, o que é parábola, o que vem a ser parábola, isso aqui já nas escrituras, que é sinedoc,
em relação à ideia. Então, tudo isso é aplicado na Bíblia. São linguagens, figuras, imagens, linguagem. Antropomorfismo, estudamos. Que tipo de linguagem é essa? Então, aí, por incrível que pareça, gente, ainda existe gente que diz, não, mas a Bíblia é muito fácil de estudar, né? É um livro fácil, mas a pessoa não estuda, não lê. As pessoas fazem uma leitura sem nenhum tipo de técnica, sem observar detalhes. Eu recomendo vocês, leiam Mateus. Todas as vezes que você lê Mateus, Marcos e Lucas, leia Mateus, Marcos e Lucas, leia Mateus, Marcos e Lucas. Eu particularmente, estou lendo os quatro, eu leio, aí leio de novo, estou fazendo isso com ele. Eu não estou fazendo exegese, estou fazendo uma leitura devocional. E, gente, cada vez que eu estou lendo, eu estou extraindo coisas novas. Eu falei, como é que eu não vi isso? O momento seu de distração você perde. Se você não sentar, não ter um lugar, não parar, eu preciso aprender hoje 10%, amanhã 10%, 10%. Se não for 10, aprenda 5%. Se não for 5, aprenda todo dia 1%. Mas evolua teologicamente. Tá bom? Deus abençoe de uma rica e poderosa. Nosso próximo assunto é figura de retórica do texto. É uma aula sensacional. Se Deus abençoe todos os alunos. Muito obrigado. Alguma dúvida? Vou mandar foto para vocês aqui terminando já, tá? Vou mandar foto para vocês. Ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Aí vem aqui na ordem da numeração das páginas. Você vai estudar um assunto, faz igual eu fiz o exercíciozinho com você. Veja onde está o texto. Pronto, tá bom? Veja onde está o texto e vamos estar estudando. Vou mandar para vocês agora no privado, tá bom? Aqui vai só para o grupo da sala presente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus possa abençoar todos vocês de uma forma especial. Vai agregar muito na vida de vocês. Obrigado, gente. Qual o nome de qual livro? Desse aqui? É esse aqui, ó. Na realidade, é os 4 evangelhos da Bíblia, na versão do King James. Eu recomendaria vocês comprar esse aqui. Esse aqui é maravilhoso. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? E o que que ele é? Que ele é bom, bacana? Ele é uma nova tradução e ele tem algo bacana que é, por exemplo, ele tem a versão King James e embaixo vem o comentário. Aqui tem a tradução bíblica e aqui vem o comentário, comentando os pontos dos evangelhos, tá vendo? Tá vendo? E aqui ele faz comentário daquilo que está escrito, então auxilia muito. Olha, 60% aqui é comentário. Isso aqui. Eu dá uma olhada no Google aqui, deixa eu ver. Olha que legal. Deixa eu ver no Google aqui, deixa eu ver aqui. Aí eu já mando no link, tem aqui, os 4 evangelhos. Eu já mando o link aí para vocês agora, pera ainda. Deixa eu ver aqui, mando aí, porque sabe o que vocês fazem? Faz o pedido que quiser. Deixa eu já ver isso aqui agora. Já faz o pedido lá. Deixa eu ver. Os quatro evangelhos. King James. Isso. King James. Editora Abbas Press, né? É isso. Abbas. Ixi, achei. Gente, eu vou mandar para vocês. Vocês podem comprar pela Amazon. Gente, compra, por favor. Eu vou mandar aí para vocês. Vocês podem comprar pela Amazon. Sabe quando uma riqueza dessa aqui? R$ 15. Meu Deus do céu. Deixa eu mandar aqui no grupo. Vou colocar isso. Paz, André. Deus abençoe, irmão André. Aqui, coloquei pela Amazon. Clica nesse link aí, É o mesmo, tá vendo? R$ 15. 400 a página. Janeiro de 2005. Deixa eu ver se que é muito 5 estrelas, não tem quem não gosta, tá vendo? Todo mundo aqui comentando. Superou as expectativas. Quem vê, encantado. Muito bom. Próxima semana, vamos estudar mais um pouquinho sobre esses assuntos e vai ser muito bom. Tudo bem? Obrigado a todos. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Semana abençoadíssima.